Olá, olá, sejam muito bem-vindas à nossa Liga das Médicas Investidoras. Aqui na Liga, o nosso principal objetivo é fazer você aprender, você fazer o seu patrimônio crescer e o dinheiro trabalhar por você. Porque assim você vai ter muito mais liberdade financeira, você vai ter mais qualidade de vida. E vamos entrando, seja muito bem-vinda, Eliângela. Enquanto todas as colegas vão entrando, a gente pode aqui aprender e aprender muito mais sobre a nossa vida financeira e como essa vida financeira impacta toda a nossa vida. Como a vida financeira impacta toda a nossa vida. E como eu tenho um assunto muito legal para compartilhar com vocês, nós vamos falar sobre planejamento. E planejamento do que, Suzana? Planejamento financeiro, planejamento de investimentos para não depender financeiramente da medicina o resto da vida. Então, se você é o tipo de pessoa que quer se organizar para não depender financeiramente da medicina o resto da vida, aqui nós vamos conversar exatamente sobre isso, tá? Aí eu vou me apresentar, porque às vezes esse vídeo vai ficar gravado em algum lugar e você pode estar assistindo pela primeira vez. Então, eu sou Suzana Garcês, sou médica, sou investidora, sou especialista certificada em especialista em investimentos com certificação do CEA. Quase eu não falo a minha própria especialidade, né, gente? E também tenho uma pós-graduação em planejamento financeiro e finanças comportamentais. Sou formada há 12 anos e há 5 anos sou mentora de médicas, para que elas possam aprender a construir patrimônio, fazer o dinheiro trabalhar por elas. E eu tenho certeza que essa vai ser uma aula de aprofundamento, né? Vai ser uma aula de muita inspiração para quem está aqui, para quem está assistindo no gravado também. Então, quem está aqui ao vivo comigo pode comentar, pode trazer o seu comentário, que vai ser o maior prazer poder ajudar. E a pergunta que eu quero fazer para a gente começar é assim: você já parou para pensar até quando vai conseguir manter o ritmo que você está tendo hoje? Até quando você vai manter o mesmo ritmo de agora? E por que eu estou perguntando isso? Eu estava conversando agora com uma colega e ela tem 37 anos. E ela está num ritmo em que ela sai 6 da manhã e chega 9 horas da noite, com 4 vínculos empregatícios. E ela é nefrologista. E sabe quando você conversa com a pessoa e a pessoa ela está fragilizada, ela está emocionalmente sensível, ela chora. E eu perguntei para ela assim: você vai manter esse ritmo até quando? Até quando você vai aguentar esse ritmo? Então, é lógico que no contexto dela, ela está numa fase de mudança, numa fase de transição, mas eu conheço tantas médicas que essa é a rotina, é assim que elas estão suportando, é assim que elas estão vivendo numa sobrecarga. E se elas estão vivendo numa sobrecarga, como que estão as outras áreas da vida, né? Eliângela está comentando, sim, já passei, já pensei, fisicamente, já há um limite. Ou seja, já existe um limite físico. E o limite, ele inicialmente, né, ele geralmente ele se une. É um limite físico e um limite mental também, né? A gente percebe assim que mentalmente você vai ficando mais sensível, mais intolerante, mais esgotada mesmo. Então, já pensou? Você já pensou nessa idade? Até quando eu vou aguentar esse ritmo? Qual seria o meu ritmo dos sonhos realmente? Eu gostaria de trabalhar só pela manhã? Só pela tarde? Algumas manhãs, algumas tardes livres?
E aí, a gente entra numa reflexão para que eu possa te puxar para esse planejamento, para que eu possa te puxar realmente para a importância desse planejamento. Então, hoje, nós vamos criar juntas esse planejamento para que possa te dar liberdade de escolha e para que você não precise mais da medicina para sobreviver. Uma hora ou outra, você vai precisar dessa liberdade de escolha. Uma hora você vai precisar de menos trabalho, de mais descanso, de mais repouso, de escolher se você quer continuar trabalhando ou não. Então, hoje nós vamos falar sobre planejamento, tanto financeiro quanto de investimentos, para chegar nesse ponto de não depender financeiramente da medicina para o resto da vida. E eu sempre falo, né? Complementando, não depender do governo, não depender de INSS, nem de aposentadoria pública e nem de familiares. Porque se você não se organiza e de repente você não dá conta mais de trabalhar, você vai depender de quem? Da sua família, né? Sua família vai ter que te sustentar. Gente, tão independente quanto somos, né? Com toda a independência que criamos, imagina você depender de um familiar para te sustentar. É algo assim que a gente não quer nem pensar. Acredito que todas vocês. Então, sejam muito bem-vindas novamente para quem entrou agora e vamos conversar sobre esse planejamento. E o maior problema que eu enxergo que as colegas médicas estão vivenciando, que é uma realidade que ela era bem mais silenciosa do que é hoje, tá? O que eu quero dizer? Que essa realidade não é mais tão silenciosa assim. E a realidade é um salário muito alto, e quando eu falo muito alto, eu estou falando da média geral da nossa população. Então, o salário aí que, no mínimo, a médica está ganhando 15 mil reais. Então, é um alto salário, mas baixa liberdade. E eu não falo de liberdade de tempo, mas de liberdade financeira também. Parece que o tempo todo você está muito sufocada, muito enforcada, muito angustiada com a sua própria vida financeira. E uma falta de tempo para a própria vida. Gente, eu tenho, conversando com essa colega médica hoje, que ela trabalha de 6 da manhã, chega 9 horas da noite em casa, ela tem uma filha de 3 anos e 8 meses. A filha não consegue dormir cedo porque a filha quer ficar um pouquinho mais de tempo com a mãe. A filha nem estava mais mamando e começou a solicitar a mãe à noite. Começou a mamar. E por que ela voltou a mamar? Porque ela quer um pouquinho mais de contato com a mãe. Sabe, uma falta de tempo para a própria vida. E eu falei, colega, quais são as coisas que te resgatam? O que te repõe de energia? O que você sente assim que quando você executa aquilo te dá um ânimo? Porque num ritmo de vida tão intenso, olha a dificuldade que vai ser para você conseguir ter forças. Né? Porque chega um determinado momento que algumas colegas elas estão apenas sendo médicas, mães, esposo. Aí você fica girando naquele ciclo, médica, mãe, esposa, dona de casa, médica, mãe, esposa, dona de casa, e você não se encontra mais. Parece que você não se acha nesse meio. Cadê eu? Eu, a mulher, né? Eu, a mulher que preciso de tempo para mim. Então, eu saí dessa conversa com a colega médica, eu falei assim, você precisa primeiro estar bem. Você precisa estar bem antes de tudo, para que você consiga exercer as suas outras funções. Então, cadê o tempo para a própria vida? Né? Como é que a gente consegue fazer o resto? Então, vocês acham que, comentem aí, né, a opinião de vocês sobre isso, parece que a gente está, na verdade, empurrando, sabe? Vai, conseguir terminar o dia, conseguir mais um dia, e essa não é a vida que realmente a gente gostaria de ter. Então, você passa a depender emocionalmente da sua profissão, depender financeiramente, e é uma carga muito grande. Gente, e hoje eu estava assistindo
um vídeo do Pat Adams, sabe aquele vídeo? Acho que a maioria já assistiu aquele vídeo, né? O Amor é Contagioso, do Pat Adams. E eu estava assistindo o vídeo e ele falando sobre essa medicina, sabe, humanizada, aquela medicina, aquele sonho ali, quando você é acadêmico, aquele gás que você tem no seu coração. E isso vai se perdendo dentro de nós em determinado momento. Por quê? Porque você vive num automático tão grande que a medicina, ela, como esse amor fervente, ela dá uma esfriada, né? E eu entendo perfeitamente, né? A gente sai de uma paixão para um amor. E ok. Mas às vezes, sabe aquele amor que você está vendo muito mais defeito, que você está angustiada, parece que você não vai amando mais. E não é verdade. Dentro do nosso coração, a gente tem um amor verdadeiro pela nossa profissão. Só que para resgatar isso, a gente precisa realmente separar aqui, né, a minha vida profissional, a minha vida pessoal, e não sufocar uma coisa com a outra, porque senão você sente muito mais uma relação. Tinha um terapeuta que eu fazia terapia com ele, ele falava assim, às vezes vocês têm uma relação de abuso, mas um abuso mesmo, você se sente abusada, e você vai criando asco daquilo, sabe? Você vai criando um ranço daquela situação. Então não é isso que a gente quer, não é isso que a gente quer retomar realmente aquela paixão, aquele amor, aquela sensação de você realmente estar cuidando. Então, aí que a gente enxerga o risco de você não se planejar para não depender financeiramente da medicina no resto da vida, porque senão você vai ser uma médica aí 60 mais, 70 mais plantonando, né? Vamos conversar sobre isso. E eu queria entender como está a vida de vocês, né? Estou me planejando. Suzana, dependo 100% da medicina, mas já vejo um planejamento na minha vida. Né? Eu já recebo alguns rendimentos, coisa de um meio plantão, um plantão, eu já vejo esse rendimento eu recebendo, nem que seja assim um rendimento de aluguel, uma casa alugada, sabe? Você não é 100% dependente financeiramente da medicina, mas é normal que você seja 100% dependente agora, mas o que não é normal é você não ter nenhum plano para que essa dependência vá reduzindo em 1% de cada vez, não é 1% todo dia, né? Porque senão em 100 dias estaríamos livres financeiramente, independentes financeiramente da medicina, em 100 dias isso não é possível, a não ser que você encontre uma fonte alternativa de renda de repente, mas a ideia é exatamente você ir construindo essa independência, né, gradativamente. E o que eu mais qual é a minha maior dificuldade como professora, né? Como mentora de muitas médicas, qual é a minha maior dificuldade? É te mostrar que o longo prazo ele tem que ter um grau de importância alto na sua vida. E muitas vezes a gente dá um grau de importância muito grande para o que é curto prazo, ou então para o que vira urgência. Tudo que é importante, que você não dá a devida importância, ela vai virar urgência. Então, se eu não enxergar que o longo prazo ele chega, ele vai virar uma urgência. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? Tem um caso na minha mentoria, tá? De uma colega médica que ela tem 70 anos e ela não tem liberdade financeira. Ela tem, sim, uma renda, mas ela tem 50% apenas de liberdade financeira. Ela depende dos outros 50% da medicina. E é uma colega que ela está aprendendo a cuidar do dinheiro dela agora, tá? Uma vida inteira foi de dinheiro pelo ralo. Uma vida inteira de dinheiro pelo ralo, realmente. Alguém está compartilhando tela, equipe, me ajuda aqui, por favor? Tá liberado, ó. A Selma está compartilhando tela. Selma, a gente está vendo o seu e-mail, Selma. Estamos vendo todo o seu e-mail.
Então, equipe, me ajuda a interromper o compartilhamento. Eu vou te ajudar, Selma. Eu vou compartilhar minha tela, porque aí eu cancelo o compartilhamento dela, tá? Então, acredito que eu compartilhei e a dela parou. Bom, prosseguindo nessa ideia. Então, essa colega médica de 70 anos, que hoje ela está aprendendo agora, né? Ela está aprendendo agora a cuidar da vida financeira dela. Ela está aprendendo agora a desenvolver essa habilidade. Será que agora não se tornou realmente uma urgência? O que era importante se tornou uma urgência. Ou ela aprende a cuidar da vida financeira dela agora, ou realmente vai se tornar algo muito pior daqui a pouco. Vocês estão entendendo? E é o meu grande desafio. É dizer assim, quanto tempo tem para você se aposentar? Quanto tempo falta? Qual a sua idade? Com que idade você gostaria de ter esse poder de escolha? De dizer assim, vou continuar trabalhando ou não? Posso reduzir meu ritmo de trabalho ou não? Com que idade você gostaria de chegar lá? Então, desperta o quanto antes, porque a cidade vai chegar, sabe? Ah, Suzana, faltam 20 anos. 20 anos não é muito. Parece muito, mas não é. Passa rápido. Então, eu tenho alunos da minha mentoria que estão com 65, com 70, estão aprendendo agora. Estou enxergando a necessidade de aprender agora. Eu tenho certeza que cada uma delas diria assim: hoje, o que é importante está num grau de urgência, mas eu poderia ter dado importância lá atrás, bem mais importância lá atrás. Então, essa é a minha grande dificuldade. Eu preciso que cada um enxergue a importância que precisa ser dada agora. E talvez é por isso que muitas médicas se distanciam desse planejamento. Por quê? Sente que está nova, sente que dá tempo, tá? E o tempo, e a gente precisa de mais tempo para isso, tá? Então vamos lá. Eu quero apresentar aqui para vocês 4 pilares para a gente fazer um planejamento, né? Para não depender financeiramente da medicina o resto da vida. Eu quero saber se vocês querem ouvir esses 4 pilares importantes. E eu fiz uma pergunta para vocês no começo, eu queria saber de vocês agora. Eu fiz uma pergunta assim: em que fase você está? Dependendo 100% da medicina, mas já planejando? Ou você está dependendo 100% sem planejamento? Por quê? Porque aí eu entendo. Né? Eu sei que aqui tem alunas da mentoria, eu sei que aqui tem alunas do SavMed, eu sei que aqui tem colegas que não são minhas alunas. Então, cada uma está numa etapa diferente. E quando a gente vai falar de planejamento, eu sei que cada uma aqui está numa etapa diferente. Eu sei que tem colegas que já estão numa fase avançada de planejamento, eu sei que tem colegas que já estão numa fase inicial de planejamento, né? Então, alguém quer falar? Então, cada uma de vocês vai estar numa fase. E eu quero que vocês tenham aquela humildade no coração, sabe, gente, de compartilhar, porque o seu compartilhamento, ele se torna importante para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer. Suzana ainda não tem planejamento. E não se sinta excluída, você está no meio de pessoas que realmente estão acordando e despertando para isso agora, tá? Independente da idade. Então, primeira coisa, nesses 4 pilares que você precisa ter para um bom planejamento, a gente precisa de 4 pilares. O primeiro pilar é você saber realmente quanto que você quer ter. É como se, a gente brinca no SavMed, né? É como se você tatuasse uma seta no peito e dissesse assim, é para cá que eu quero ir. Por quê? Porque a vida da gente, ela acontece. Então, você desvia e volta, você desvia e volta, e a seta te puxa para onde você quer ir.
Qual é o meu alvo? O que que eu quero? Qual é meu objetivo? Então, tem colegas que elas, Suzana, se eu conseguir 5 mil de renda, eu estou feliz. Tem colegas que querem 60 mil de renda. E aí, depois que você estipula, a gente analisa o que que é possível e o que que não é. Tem uma aluna que ela falou assim, eu quero me aposentar em 5 anos no máximo. E ela falou, eu quero me aposentar com 10 mil reais. 10 mil reais para ela alcançar 2 milhões, tá? Ou seja, a cada 1 milhão, a gente estima que você vai ter 5 mil de renda, tendo aí 0,5 de rentabilidade ao mês. É uma estimativa, tá, gente? Dependendo do seu perfil de investidora, pode ser que você consiga menos ou mais, mas uma estimativa de 0,5% ao mês de rendimento. Então, 1 milhão rende 5 mil. E ela falou, eu quero alcançar 2 milhões. Eu quero me aposentar em 5 anos no máximo. E ela tem, se eu não me engano, ela tem 40 anos. E aí nós fomos fazer as contas, ela tem 9 mil reais investidos até agora. E aí eu falei, olha, para você alcançar isso, não vou me lembrar agora o valor exato, mas deixa eu só trazer para vocês esse contexto. Eu falei, para você alcançar isso, você tem que investir 25 mil reais por mês. Aí ela, nossa, não vai dar. Eu falei, e aí, dá? Não dá. Eu falei, então você quer reduzir a sua renda ou você pode aumentar o tempo? Não, vamos aumentar o tempo. E a gente teve que aumentar o tempo para o que ela quer, ou seja, é um alinhamento de expectativa com o que é realmente possível. Então, gente, o futuro é algo que para a grande maioria de nós ele vai chegar. O futuro ele vai chegar para a grande maioria de nós, né? Nós estamos vivendo aqui e a gente sabe que a expectativa diz que para a grande maioria de nós o futuro vai chegar. Então, por que que eu fujo tanto desse planejamento para o futuro? Por que que eu fujo tanto de realmente enxergar o meu futuro vai chegar e eu preciso me preparar para isso, tá? Para algumas pessoas existe um conflito às vezes, né? Não tem que me preocupar em guardar nada na terra, mas ao mesmo tempo, biblicamente, a gente precisa se planejar para o futuro, né? Até a formiga guarda para o próximo inverno, né? A formiga guarda para o próximo inverno, porque que nós, seres racionais, a gente não vai pensar no futuro. Então, sim, só que esse é o grande desafio. Então, nós precisamos entender e alinhar as nossas expectativas com a realidade. Quanto de renda você deseja ter? É uma tarefa para vocês fazerem. Aqui nós estamos numa aula e eu quero que vocês peguem um papel e uma caneta. Quanto de renda desejo ter? Então, se eu quero 15 mil por mês, eu vou ter, em média, 3 milhões de reais investidos. Não quero que vocês se limitem agora aos milhões de reais investidos. Não. Suzana, eu quero ter 20 mil de renda e para isso eu preciso ter 4 milhões, baseado naquela regrinha. 1 milhão rende 5 mil. Mas eu não vejo viabilidade disso, não. Tá, mas vamos avançar, porque nós vamos trabalhar com calculadora de juros compostos, de investimentos. A gente não está falando sobre um dinheiro em que você vai somente guardar. Não, você vai investir. E quando a gente fala de um dinheiro que você vai investir, esse é um dinheiro que ele rende, tá? Então, assim, não precisa você pensar, nossa, impossível guardar 4 milhões. Não paralisa agora. Eu quero apenas que você coloque, baseado no meu custo de vida hoje, Suzana, se eu for me basear pelo meu custo de vida hoje, eu teria que ter mais ou menos uma renda de 20 mil, uma renda de 30 mil. Pensando no meu futuro, que eu não vou ter filho, não vou ter gasto com filho. Então, cada uma vai planejando o que passa pela cabeça e aí a gente vai alinhar as expectativas daqui a pouco, com realidade, tá bom? Agora, sim, quando eu falo sobre essa clareza do objetivo, tatuei a seta no meu peito e entendi o meu objetivo. Nós vamos conversar se esse objetivo é possível ou não, né? Baseado em quanto tempo.
Então, eu quero que vocês entendam esse objetivo antes da gente passar, tenham mais clareza desse objetivo antes da gente passar para a etapa 2. Então, eu defini aqui, e eu quero que vocês definam outras coisas junto comigo. Eu gosto de usar duas calculadoras para isso. Uma calculadora do Banco Central, que se chama calculadora do cidadão. E essa calculadora do cidadão do Banco Central é uma calculadora que a gente usa, é uma calculadora com deixa eu só abrir aqui para eu ler, aplicação com depósitos regulares. Estava engatado, que eu não estava me lembrando o nome completo. E aqui, gente, ó, o que eu vou entender? Para eu obter 4 milhões de reais, quanto que eu preciso depositar todos os meses? Se eu alcançar uma rentabilidade de 1% ao mês, que essa rentabilidade aqui é uma rentabilidade desafiadora no longo prazo, não é uma rentabilidade fácil, tá? Então, assim, não é qualquer pessoa que vai alcançar 1% ao mês, não. É uma rentabilidade desafiadora. E tem gente que acha pouco, mas eu vou dizer, é uma rentabilidade desafiadora no longo prazo. Agora não é. A nossa economia tá fácil ter 1% ao mês, mas no longo prazo é desafiador. Agora, em quanto tempo você quer se aposentar? Em meses? Ah, você quer se aposentar em 10 anos? Então, vamos colocar aqui, ó, 120 meses. Você tem alguma coisa? Se você tem alguma coisa, a gente pode usar uma outra calculadora. Aqui é para quem está começando do zero. Imagina que eu estou começando do zero. Em 120 meses, uma taxa de juros de 1% ao mês, eu quero ter 4 milhões. Eu deixo esse campo em branco e aperto em calcular. Quando eu apertar em calcular, olha só, para eu ter 4 milhões em 10 anos, eu preciso aportar todo mês R$17.200. Suzana, pelo amor de Deus, 17 mil, não dá para mim. E não dá para a maioria das médicas mesmo. Eu conheço algumas que aportam, tá? Eu conheço algumas médicas que aportam 20, R$25 por mês. E uau, né? Mas essa não é a realidade da maioria. A realidade da maioria é outra. A realidade da maioria é um aporte ali que varia entre 2 a 5 mil reais por mês. Essa é a realidade da maioria. Aí, o que a gente pode fazer? Tá, Suzana, eu quero manter os 10 anos. E se eu aportar 5 mil reais por mês? Vamos pensar assim, o que eu ganho se eu botar 5 mil reais por mês em 10 anos? Eu ganho 1.100.000. Vou ter aí uma aposentadoria de 5.500 reais por mês. É viável? É viável para mim? Vai que você tem uma aposentadoria complementar, né? Ah, Suzana, tem um concurso, um CLT, contribui para o INSS, é possível que eu tenha 5 mil de renda aí através de uma aposentadoria social, mais esses 5 mil vai ser 10, meu custo de vida não vai ser como antes, tal. Pode ser que para você esteja ok. Mas pode ser que você diga assim, menina, isso aqui não dá para o meu custo de vida. Só para manter minha casa, meu estilo de vida, plano de saúde, alimentação, meu carro. Não dá. Então, o que dá para ser ajustado aqui? Dá para aportar mais? Dá para melhorar o tempo? Ai, com muito esforço, eu acho que eu consigo alongar mais 5 anos. Será que dá para alongar mais 5 anos aqui? Então, a gente colocaria aqui 180, né, gente? Será que eu estou certa? Acho que sim. 12 vezes 15, tá? Deixa eu calcular aqui para não dar errado a minha continha. 12 vezes 15, eu acho que tá certo, mas é bom conferir. Tá certo. 15 anos. Então, vamos apagar aqui. Se eu manter esses 5 mil, o que dá para mim? Em 15 anos, ou seja, você aumentou mais 5 anos e mais que dobrou o patrimônio. Foi para 1 milhão, desculpa, foi para 2.500.000. Então, aumentou 1.400.000 a mais por causa de 5 aninhos trabalhados. Então, Suzana, eu quero manter meus 4 milhões, para mim é importante. Então, vamos lá, apaga tudo aqui, mantém os 4 milhões. 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá certo.
e ver quanto que precisa aportar por mês. Para manter os 4 milhões, precisa aportar quase 8 mil por mês. É viável? É, não é? Dá para aumentar mais o tempo? Não dá? Eu aceito os 2 milhões e meio? Vocês estão entendendo que é algo que cada uma vai fazer? Então, vocês podem colocar aqui, ó, Banco Central, calculadora do cidadão, aplicação com depósitos regulares no Google, e você acessa essa calculadora. E o bacana dessa calculadora, é que eu estou falando de um planejamento para aposentadoria, mas ela é uma calculadora que você pode usar para qualquer coisa que você queira planejar. Ah, eu quero planejar uma viagem, quero acumular 30 mil. Se eu guardar 1.000 por mês investido, em quantos meses eu acumulo 30 mil? Eu quero dar entrada num apartamento, 100 mil reais que eu quero juntar. Quanto? Essa calculadora você consegue usar para diversas coisas. Eu comentei com vocês, e aqui eu quero que você chegue em um valor que seja viável para você, tá? Por isso que eu falo sobre o controle financeiro, sobre a organização financeira. Parece, aqui, gente, parece assim que agora você tá assim, gente, não é viável nem 5, nem 4, nem 2, nem R$ 1.000 não é viável para mim, Suzana. E ok, às vezes você está numa fase em que eu estava no começo. Então, eu já estive nessa fase de que para mim não era viável nem R$ 500. Né? Para quem não tem reserva de emergência nenhuma, para quem não faz poupar dinheiro nenhum, não é viável nem R$ 500. Mas nós estamos aqui para construir o planejamento, lembra? Então, nós estamos na fase de entender o planejamento. E algumas colegas, elas, quando usam essa calculadora aqui, elas entram numa fase de frustração. Qual é a fase de frustração? É você, perdão, a fase de frustração é a fase de você olhar a expectativa e ela não tem nada a ver com a sua realidade. Então, frustra. Suzana, eu já não tenho mais 50 anos. Eu já tenho mais de 50 anos. Para mim, 15 anos já é muito. Sabe? Eu já tenho 60. Para mim, 15 anos é até os 75. Então, entendam que cada uma vai passar por um desafio, mas me diz uma coisa, se você não fizer nada, vai melhorar ou vai piorar? Tá? Então, quando a gente usa o planejamento, a gente pensa em diversas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente precisa estar realmente conectada com o que é real. E aí, para quem já tem algum valor investido, você usa uma calculadora diferente. Aqui eu vou usar a calculadora de juros compostos. Essa calculadora aqui de juros compostos, olha, eu até coloquei aqui um valor de R$ 5.000 em 15 anos. Mas digamos que você já tem R$ 100.000 investido. E aí eu botei lá em 15 anos e deu 2,5 milhões. Lembra? Eu botei 5 mil em 15 anos, deu 2,5 milhões para quem está começando do zero. Se eu já tenho R$ 100.000, olha a diferença que dá, gente. Eu já chego em 3 milhões. Os meus R$ 100.000 já conseguem trabalhar um pouco mais para mim. No total, eu aportei 1 milhão e rendeu 2 milhões. Então, eu já consigo uma renda de 15 mil, tá? Uma renda melhor. Então, cada pessoa vai ajustando isso de uma forma diferente na sua realidade, tá bom? E usem, essa aqui é a calculadora de juros compostos, é um simulador de juros compostos. Tem diversas calculadoras na internet que dá para você utilizar. Só que não adianta nada você entender a sua seta, que é o seu objetivo. Eu tenho um objetivo, eu tenho uma seta, eu entendi para onde que eu tenho que ir, o meu alvo, mas se você não dá um passo, não adianta, gente. Eu tenho um alvo, eu tenho uma seta, eu sei onde quero chegar, mas eu decidi não andar. Como você decidir não andar, você não vai chegar em lugar nenhum, né? Existe aquela famosa, aquele famoso trecho ali do filme da Alice no País das Maravilhas, né? Em que ela vai conversar com o gato
e ela está perdida, e o gato pergunta, para onde você quer ir? Ela falou assim, não sei. E ele fala, quem não sabe, né? Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, aqui nós estamos num ponto diferente. Eu já sei para onde eu quero ir, eu sei onde eu quero chegar. Não é mais qualquer caminho, né? A gente tem que saber agora qual caminho percorrer. Também não adianta você entender o seu alvo e não percorrer o caminho. Faz sentido? Então, para que eu consiga colocar o meu planejamento em prática, eu preciso saber ter uma gestão financeira para que chegue dinheiro lá. Então, tem algumas colegas que eu faço planejamento bem bonito. Olha, nós vamos chegar no alvo, tá aqui. Se você colocar 3 mil todos os meses, tal. Primeiro mês. Ai, não consegui. O que aconteceu? Vamos lá, vamos ajustar, agarra, força, vamos. Aí parece aquela criança, assim, que você quer puxar e a criança empaca, né? É muito difícil você andar um caminho empacado, né? Você não vai percorrer. Então, aqui é aquela situação que ela é fácil de entender, desafiadora de praticar. Gente, o que é o conceito mais simples que todas vocês têm em mente? Gaste menos do que ganhe. Isso é um conceito simples, simples. E o que é esse conceito? É conhecimento. É um conhecimento, concorda? Gaste menos do que ganha. É um conhecimento que você adquiriu. Mas se conhecimento fosse suficiente, todo médico era saudável. Conhecimento é suficiente para que você tenha uma vida financeira organizada? Gaste menos do que ganha. Tenha conhecimento. Esse conhecimento é executado? Não. Por quê? Porque falta comportamento, falta mudança de comportamento. Por que todo médico não é saudável? Por que toda nutricionista não é magra? Por que todo educador físico não pratica exercício? Porque conhecimento não é suficiente, exige mudança de comportamento. Tem diversas histórias. Tem um livro, não vou me lembrar agora qual é, mas são esses livros bem conhecidos de finanças. E nesse livro fala assim, ele compara duas pessoas. Uma pessoa quase sem instrução financeira, que ao final da vida conseguiu ter milhões de dólares investidos, e um economista que ao final da vida encerrou a vida endividado, praticamente zerado de patrimônio. O que essas duas pessoas tinham? Era o grau de conhecimento? Não, o economista tinha muito mais conhecimento do que havia pessoa que tinha pouca instrução, mas na verdade um tinha um bom comportamento e o outro não. Então, como é que a gente desenvolve esse comportamento? Né? Então, tem alguma coisa que freia o seu bom comportamento financeiro. E aí envolve, né, outros passos que a gente precisa buscar antes. Então, dentro da metodologia que eu ensino 4 passos dentro da metodologia. Uma é a mudança de mentalidade e comportamento para você desenvolver objetivos, controle financeiro e investimentos. Vocês perceberam que o meu primeiro passo foi traçar um objetivo? Meu segundo passo agora é falar sobre controle financeiro. E a gente vai falar sobre o terceiro passo, que é investimentos. E esse passo aqui da mentalidade, ele é um passo que precisa estar presente em todas as fases, por isso que ele é o primeiro. Então, preciso que ele esteja presente em todas as fases, tá? Então, qual é a parte que trava o seu bom comportamento financeiro? Tudo bem, Adriana? Qual é a parte que trava o seu bom comportamento financeiro? Às vezes, foi o que você vivenciou na infância, foram, né, as fases de escassez, é você trabalhar demais, estar ausente. Tem uma aluna minha que, olha que interessante, de onde vinha o comportamento financeiro dela ruim. Quero compartilhar com vocês, porque às vezes a gente demora a descobrir por que eu tenho esse comportamento financeiro desse jeito, gente. Olha que interessante. O caso dela, ela foi criada pela avó e pelo avô.
E aí, eles tinham uma boa condição financeira, mas o vô era muito seguro e a avó fazia tudo que ela queria. Então, ela chegava para o avô e falava assim: ai, vô, eu queria tanto uma calça que eu vi ali. E era assim, coisas bem, que não eram extremamente necessárias. Ah, eu vi uma calça que eu vi. Aí o vô dela, minha filha, uma calça dá uma cabeça de gado. Tipo assim, né? Essa era a resposta dele. E a avó piscava o olhinho e falava assim: depois a gente conversa. E aí ela ia lá, mexia no cofrinho do avô e dava tudo que ela queria. Então, para ela, dar tudo significava amor, significava afeto, significava preenchimento, generosidade, né? Uma pessoa que trazia essa lembrança do cuidado de vó. Então, todas as vezes que ela precisava de uma coisa, a, a mulher adulta preenchia o vazio daquela menina da infância. E ela não conseguia dizer não para ela mesma, nem para a filha, nem para a afilhada, nem para ninguém. E ela não conseguia guardar dinheiro para nada. Então, assim, ganhando 30, gastando 40, né? Aí vou comprar um brinquinho de ouro para minha filha, achei bonito 2 anéis, achei bonito mais um brinco para minha outra netinha e saía de lá com uma conta de 20 mil reais. Então, imagina uma pessoa dessa. Né? E não é só isso, né? Então, a gente está nessa fase de desvendar comportamentos, desvendar o porquê. E eu estou compartilhando com você essa história. Não é que você vai ter a história parecida, mas é para que você possa refletir se esse é o seu caso. Suzana, eu não tenho um bom comportamento financeiro. Eu não sei nem quanto eu ganho, nem quanto eu gasto. Se sobra é na sorte, né? Quando sobra, e olhe lá, tem mês que eu preciso resgatar o dinheiro que eu guardei, ou então o seu caso é daquele que não tem dinheiro guardado para nada, que vive no sufoco esperando o próximo pagamento, é um puxa e encolhe, a fatura veio alta, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer dinheiro esse mês? Cada uma está numa fase de vida diferente. Você pode estar numa fase de vida que você tem reserva, mas sem bom comportamento financeiro, você fica lá, resgatando, resgatando, resgatando. Tem uma colega médica, e ela está nesse processo de se tornar médica investidora, que ela tem R$ 1.100.000 investido. Está fechando o mês, todo mês, fechando 10 mil negativo. E nós estamos lá na luta. Por quê? Vamos lá descobrir suas crenças, os desafios. Então, percebam, né? Que cada uma está vem de criações diferentes, experiências diferentes do que vivenciou. Então, na hora de desenvolver essa mudança, o controle financeiro, o gerenciamento, não tenta empurrar isso goela abaixo, porque isso não muda comportamento, isso não muda mentalidade. Não adianta eu te passar uma dieta de 30 dias que você vai conseguir manter esses 30 dias, emagrece e volta. Por quê? Porque a gente tem que ir mais fundo. É algo de longo prazo. Eu não quero que você alcance uma organização de 30 dias e depois volte a se desorganizar. Porque aqui não é uma conquista rápida, é um processo. E é um processo para o resto da vida, enquanto você tiver cognição, autonomia, independente da idade que você tiver. Se você manda no seu dinheiro, você precisa saber cuidar do seu dinheiro. Então, não é uma conquista, é um processo. Né? Não é algo que você alcança assim, puf, não, é um processo. E ou eu entendo isso, um processo, e eu aprendo a viver esse processo, ou vai ser sempre muito doloroso, de altos e baixos, de ai, cansei, chuto o balde, meu Deus, corre, carrega esse balde de novo, cata o balde que eu chutei longe demais, tá? E eu tô falando isso para vocês porque foi um caso que aconteceu. Teve uma colega que ela estava extremamente estressada, exatamente a colega que sai 6 da manhã, volta 9 da noite, que a filha tem quase 4 anos, voltou a mamar, a filha não consegue dormir porque quer estar perto da mãe. E em abril agora, o marido entrou de férias e ela falou assim, quer saber, vamos viver. Gente, mas o balde chutou longe, sabe? Que ela voltou assim, cabisbaixa. A conta estourou, gastou 4 mil a mais do que podia no mês.
Vai catar esse dinheiro aonde? Vai lá, tira da reserva, o patrimônio reduz. Vamos respirar fundo, porque não dá para estar chutando balde por qualquer coisinha, não. Né? Então, uma coisa é você viver a vida acontecendo, existem os fluxos de vida, um mês ou outro você, né, gasta, poxa, o que aconteceu? Eu gastei um pouquinho mais do que poderia, vamos retomar, mas não é uma chutada de balde assim do nada, tá? Então, esse giro do comportamento, ele é um giro que vai fazer com que você sinta prazer em organizar. Você se sente feliz. Eu falo para as minhas alunas, eu falo, gente, bota uma venda no olho e tenta andar pela rua. Que sensação de angústia, que sensação de aflição. Alguém já fez isso? Eu fazia isso com meus pacientes diabéticos. Eu falava assim, eu quero que amanhã o senhor passe o dia todinho vendado. Para você ter a sensação do que é perder a visão. Que eu falava isso para ver se dava uma pressionada neles, né? Para cuidar da saúde. Eu falo, vocês já tentaram vendar os olhos, tentar andar, nem que seja dentro da sua própria casa, que aflição, que angústia que dá você não conseguir entender que degrau que tem na sua frente, né? É um grande desafio. E quando você não tem clareza da vida financeira, é como se você estivesse vivendo nessa angústia. Você não saber, ai meu Deus, será que eu vou bater numa coisa? Será que eu vou esbarrar? Será que eu vou me machucar? Vou bater a testa em algum lugar? A vida financeira sem clareza é isso. E depois que você tira a venda dos olhos, que você enxerga a vida financeira, você entende como é que está sendo o seu mês. No mês que você não controla, parece que colocaram uma venda no seu olho. Já vai dando, assim, uma aflição de você não entender como é que o mês vai ser. Então, aprendam a sentir esse prazer de caminhar mais leve, de caminhar com as coisas mais organizadas. Então, sim, é prazeroso, sabe? É o mesmo prazer de você poder enxergar as coisas realmente. E aí você vai construindo a reserva, e a reserva é o primeiro passo para a construção do patrimônio. Então, tem pessoas que ficam até frustradas. Ah, eu preciso de uma reserva de R$ 200.000. Nossa, tão distante. Não, são os passos da construção de patrimônio. Os primeiros 100 mil são os mais difíceis. Depois o primeiro milhão se torna mais difícil. Depois as coisas vão andando. Por quê? Porque o dinheiro trabalha por você. O dinheiro se multiplica ao seu favor, tá? E aí, a gente vai entrar no processo do passo 1, nós traçamos o objetivo. O passo 2, você entrou no gerenciamento financeiro. E o passo 3 é você saber para onde vai o seu dinheiro. Então, se eu sei que todo mês eu tenho que separar R$ 5.000, eu já sei uma parte do meu dinheiro precisa ser para reserva e outra parte para o meu futuro. Suzana, e os meus sonhos? Aí os seus sonhos, esse objetivo que a gente está construindo, ele é de longo prazo. Os seus sonhos é um dinheiro à parte desse longo prazo. Ah, Suzana, então não dá. Como é que eu vou investir para os meus sonhos? Entendam que a nossa vida, nosso planejamento, ele se torna mais leve quando você constrói o quanto antes, tá? Quanto antes você constrói, mais leve ele fica. Porque você precisa juntar menos dinheiro para o futuro e usa mais dinheiro no presente, usa mais dinheiro para os seus sonhos. Então, quando eu falo para as colegas, vamos percorrer essa maratona enquanto há tempo. Não deixe para você querer percorrer essa maratona quando faltar poucos dias, né? É como se você tivesse uma maratona para percorrer e você fica lá procrastinando, né? Tem muito tempo, espera mais um pouco. Aí, quando faltam poucas horas para acabar a maratona, você quer correr desesperadamente. Então, o dinheiro para os sonhos, ele também vai entrar ali dentro do seu planejamento, e a gente, né, consegue ir encaixando tudo para que tudo se realize. Agora, para que essa estratégia de investimentos aconteça bem, é lógico, não tem como você ter uma mudança de comportamento se você não tiver conhecimento. Vocês já viram o caso daquele senhor, né, eu já vi esse caso no jornal, tá? Daquele senhor que pegou as moedinhas dele, ele poupava, colocou lá com todo o gás embaixo do colchão, a moeda mudou, quando ele foi trocar no banco, não valia mais nada, podia fazer fogueira. E ele ficou extremamente decepcionado. Por quê? Porque o conhecimento, ele, por si só, ele não faz diferença. Mas, sem o conhecimento, também não adianta ter bom comportamento. Porque você vai ser daquele tipo que guarda o dinheiro
em casa, que guarda o dinheiro na conta corrente, que guarda o dinheiro na poupança, que guarda o dinheiro numa previdência privada terrível, que rende pior do que a poupança. Você vai ser do tipo que aceita um investe fácil, um rende fácil, um resgate fácil, sabe? Esses investimentos que não dão rentabilidade nenhuma. Então, para que você faça um investimento, e isso te dê resultado de verdade, porque aquele rendimento que eu mostrei, de você investir 1 milhão e ele render 2 milhões para você, e ao final você ter 3, isso só é possível quando você sabe o que você está fazendo. Suzana, mas na verdade mesmo queria que alguém fizesse isso para mim, né? Porque é tanta coisa na minha vida, não tem problema, a gente tá ótimo alguém fazer por você, desde que você entenda o que está sendo feito. Não dá para não entender. Sabe por quê? Porque você depende completamente da integridade da outra pessoa. E hoje em dia é difícil, gente, lidar com conflitos de interesse. Então, existe muito conflito de interesse dentro do mercado. E você tem que fazer assim, sabe, um tiro de sorte. Poxa, consegui achar alguém íntegro. Nossa, que sorte. Aí essa pessoa decide sair da assessoria. Aí lá vai você tentar dar outro tiro de sorte. Tente entender, para você realmente construir um patrimônio na rocha, sabe? Em algo sólido. Porque senão você está sempre ali construindo algo em um terreno muito instável. E o nosso quarto passo é você entender que dá para multiplicar a sua renda. Eu estava conversando com esta colega médica hoje, ela me trouxe diversos, né, insights. E tem ela é nefrologista, tem um determinado hospital que ela trabalha, gente, que nós fomos fazer a conta por hora trabalhada. E pasme, uma nefrologista com 14 anos de formada, ela recebe R$ 63 a hora do plantão. Gente, vocês escutaram? Vocês não ficaram chocados como eu, não? Tá? R$ 63 a hora do plantão, gente. Eu tô falando de uma nefrologista. Não tô falando de um médico generalista. E olha que para generalista isso tá no chão, tá? E é um CLT, um hospital grande, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. Não vou dar certeza, não, mas eu acho que é no Rio. 63 horas trabalhada. Então, assim, poxa, uma colega que já está extremamente esgotada, você vai aceitar R$ 63 a hora trabalhada? Então, quantos de vocês já pararam para fazer essa conta? Ela trabalha em 4 lugares. E ela está nesse ponto de selecionar os lugares que ela quer. Mas só dá para selecionar os lugares que quer depois que você entende os pontos anteriores, depois que você desenvolve um comportamento de construir uma reserva para te dar segurança. Ela não consegue sair desse lugar. Ela não consegue sair. Por quê? Porque não tem como sair. Financeiramente ainda não tem como sair. Mas ela vai conseguir. Nós estamos aqui para dar todo o apoio e ela vai conseguir. Mas é isso que eu quero mostrar para vocês. Às vezes você trabalha em um lugar que te remunera muito bem e é o lugar que você dá menos importância. É o lugar que você dá menos tempo. É o lugar que você nem se preocupa em fazer um marketing, em gestão, de se preocupar com a gestão daquele lugar que você trabalha, de pensar em vender melhor o seu serviço. Então, quem está preocupado? O médico está preocupado em quê? Em fazer o trabalho. Não, gente, passou dessa fase de você só ir lá fazer o seu trabalho bem feito. Fazer o trabalho bem feito agora é o mínimo, sabe? É o mínimo. Quem ficar só nesse mínimo não vai conseguir acompanhar a velocidade em que o mercado tá fluindo. Então, a gente precisa também se preocupar com a renda. Por quê? Gente, eu fiquei, assim, eu juro para vocês, eu explico sobre sarcopenia financeira, eu explico sobre desvalorização da moeda, mas o colega me trouxe uma realidade que eu fiquei chocada. O jeito que ele explicou. Ele falou assim, há 10 anos atrás,
Então, eu nem sei essa resposta exata, mas eu vou botar aqui. Vou perguntar aqui para o chat, para ver se ele me responde, tá? Espero que ele me traga a resposta certa. Quanto era o salário mínimo no Brasil há 10 anos atrás? Então, assim, vamos ver se ele traz essa resposta certa, porque eu quero trazer esse contexto para vocês entenderem a importância de a gente estar buscando fontes de renda que nos valorizem, né? Que não nos explorem, porque para mim essa é uma fonte de renda exploradora, de uma médica com extremo conhecimento e está aceitando uma situação dessa. Então, o salário está aí, ó. Em junho de 2015, o salário mínimo no Brasil era de R$ 788. Beleza. O meu plantão, em junho de 2015, era R$ 1.000. O meu plantão, em junho de 2015, era R$ 1.000. Então, significa que eu recebia mais do que o salário mínimo. Ok? E eu tenho certeza que vocês já entenderam onde eu quero chegar. Hoje, o mesmo plantão que eu estou falando, que é na região em que eu trabalhava, continua R$ 1.000. E o salário mínimo hoje é quanto? 1.500. Então, o salário mínimo, ele dobrou. Dobrou, de 788 para 1.500. O que seria o normal? O nosso plantão dobrar, comparado ali com o salário mínimo, né? Então, o salário mínimo era 780, o plantão 1.000. O salário mínimo hoje é 1.500 e o plantão 1.000. Então, significa que eu recebo muito... Antes eu recebia uma porcentagem maior, uns 30% mais que o salário mínimo, 20% mais. Hoje eu recebo 30% a menos que o salário mínimo. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? E como também pensar em renda vai fazer toda a diferença para que você possa realmente não depender financeiramente da medicina no resto da vida. Não dá para qualquer pessoa que esteja no Brasil, ganhando um salário no Brasil, não pensar em investimentos. Eu estou falando de qualquer pessoa, não estou falando de médicas. Mas aqui, eu estou aqui para despertar cada colega médica, para que vocês possam despertar, não só financeiramente, mas despertar como mulheres, como uma médica que volta a amar realmente a profissão, porque hoje você sabe impor limites, você sabe precificar, você sabe entender o quanto o seu dinheiro tem desvalorizado. Então, as barreiras que vocês vão enfrentar são as mesmas barreiras de sempre, é a sua falta de tempo, é a correria, é você ficar com medo de investir, um medo de errar, não saber por onde começar. Então, aqui é exatamente isso que nós estamos fazendo, desenvolvendo em você uma habilidade que vai te trazer uma diferenciação para o seu futuro, para que você tenha qualidade de vida, liberdade. Então, o maior ativo que você tem hoje é o seu tempo, e você precisa acordar para que você possa realmente usufruir do que você tem de mais precioso, tá? Não é sobre largar a medicina, é sobre você escolher o que você quer fazer daqui um tempo, tá bom? Bom, queridas, espero que isso tenha sido inspirador para vocês, compartilhem com outras colegas, não fiquem com isso guardado para vocês, vamos espalhar, espalhar mesmo, no sentido de serem embaixadoras de um novo propósito, de um novo pensamento, de uma nova construção, porque o investir, o patrimônio, ele é apenas um meio. O fim é a nossa vida, né? A nossa qualidade de vida, a nossa liberdade e junto com as pessoas que a gente ama. Um beijo para vocês, até o nosso próximo encontro, gente. Tchau, tchau.